raciocínio é algo fascinante. Entender como nós pensamos, como nós raciocinamos é algo mais interessante ainda. Nós vamos aprender nesse vídeo quais são os tipos de raciocínio, que é a dedução, a indução e a analogia. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal básico de filosofia. Esse é um canal com conteúdo de filosofia voltado para estudantes da educação básica. Eu sou Rafael, professor de filosofia na educação básica, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. O primeiro tipo de raciocínio que nós vamos estudar é a dedução. A dedução é quando nós temos uma conclusão que ela depende necessariamente das premissas. Então você conclui algo com base numa informação anterior. É um tipo de raciocínio que vai de um movimento do maior para o menor. Então nós temos do universal para o particular. Então primeiro nós falamos de alguma coisa ampla, daí nós concluímos disso algo específico. Nesse tipo de raciocínio, nós não temos nenhuma informação nova na conclusão, porque a conclusão ela se dá necessariamente a partir das premissas. Para exemplificar esse tipo de raciocínio que é a dedução, nós vamos ver dois silogismos. O silogismo é um tipo de raciocínio, é como nós organizamos, então é uma forma lógica. Se você está curioso para saber o que é o silogismo, pode consultar o vídeo aqui no card, que ali explica certinho quais são as etapas e o que é um silogismo. Mas o exemplo de silogismo, o exemplo de um raciocínio dedutivo é o seguinte: todo brasileiro é sul-americano. Os catarinenses são brasileiros. Logo, os catarinenses são sul-americanos. Perceba que nesse exemplo de silogismo nós temos um raciocínio dedutivo. O que acontece? Acontece que nós começamos a falar do maior e aí nós concluímos algo menor. Então nós temos os três termos que são sul-americano, brasileiro e catarinense. Se você observar os termos, sul-americanos é um termo mais amplo. Aí nós vamos aos brasileiros, que é um pouco mais específico em relação aos sul-americanos. E por fim nós concluímos algo sobre os catarinenses, que é ainda mais específico. Então é como se nós tivéssemos um funil aqui falando sobre a proporção, sobre a amplitude desses termos. Esse é o tipo de raciocínio dedutivo, aquele tipo de raciocínio que sai de uma premissa maior, de uma premissa geral, universal, e aí nós concluímos algo particular. Outro exemplo de silogismo que é aplicado a um raciocínio dedutivo é o seguinte: todos os seres humanos são mortais. Sócrates é um ser humano, logo, Sócrates é mortal. Vamos analisar novamente esses três termos. Você tem mortais, seres humanos e Sócrates. Então, mortais é mais amplo, porque não só os seres humanos são mortais, mas como outros animais também. Aí nós vamos aos seres humanos. E por fim, nós concluímos algo sobre Sócrates, que é um exemplar, é um ser humano. Então veja, esse é exatamente o tipo de raciocínio dedutivo, aquele tipo de raciocínio que nós temos de uma premissa geral, de uma premissa universal, e nós concluímos algo particular. O outro tipo de raciocínio é o raciocínio indutivo. A indução é o movimento do pensamento, é um tipo de raciocínio que sai de premissas particulares e aí nós temos uma conclusão universal. É um tipo de raciocínio que a conclusão extrapola os dados das premissas, ela vai além, ela traz um dado novo. Um exemplo disso, que é muito utilizado também pela ciência, então a ciência utiliza bastante o raciocínio indutivo. O exemplo que eu posso dar para você é o seguinte: digamos que você esteja na praia, ao nível do mar, e aí você faz um experimento para ver a temperatura de ebulição da água. E aí você mede a temperatura de ebulição e você vê que a 100 graus Celsius a água entra em processo de ebulição. Você faz esse novo experimento. Aí você verifica novamente que são 100 graus Celsius. Você faz um outro experimento. E o que você... Veja, esses experimentos eles são particulares. Você está fazendo uma experiência. Depois você chega a uma conclusão. Ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. O que aconteceu? Você concluiu algo universal partindo de premissas particulares. Então essa tua conclusão, ela extrapola os resultados das premissas, ela é algo novo. Um outro exemplo de raciocínio indutivo são pesquisas de intenção de voto nas eleições. Então os institutos de pesquisas, eles pegam uma parcela da população e dessa parcela eles aplicam o questionário, a pesquisa, e aí o que eles concluem? Eles concluem que a intenção de voto nessas eleições é X para o candidato tal. O que acontece?
Esse é um tipo de raciocínio indutivo. É um tipo de raciocínio que sai de dados particulares e conclui-se algo universal. Quais são as diferenças entre esses dois tipos de raciocínio que nós vimos até agora? O raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. Para analisar essas diferenças, eu vou usar 3 categorias. A primeira categoria é como esses tipos de raciocínio interpretam o mundo. Então, no raciocínio dedutivo, você tem uma interpretação do mundo que sai de cima para baixo. Então, você sai do geral e conclui algo particular. No raciocínio indutivo, é o contrário. É um tipo de interpretação do mundo que sai de baixo para cima. Você parte de premissas particulares e chega a uma conclusão universal. A outra categoria é se eles apresentam novas ideias. No raciocínio dedutivo, nós não temos uma apresentação de novas ideias, porque a conclusão ela é necessariamente a partir das premissas. As informações já estão nas premissas. Você só faz uma ligação lógica entre elas e descobre a conclusão. No raciocínio indutivo, nós temos novas informações, porque a conclusão ela extrapola os dados das premissas. A terceira categoria para nós analisarmos é que se a conclusão ela é verdadeira. Na dedução, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. No tipo de raciocínio que é o indutivo, então na indução, nós não temos certeza se a conclusão é verdadeira porque é uma probabilidade. Então você sai de casos particulares, conclui algo universal, mas essa conclusão é sempre uma probabilidade. Nós não temos uma certeza de verdade. Um outro tipo de raciocínio é a analogia. A analogia é um tipo de raciocínio que se dá por semelhança, se dá por comparação. Um exemplo. Digamos que você tem um amigo que se chama Paulo. O Paulo estava com dor de cabeça, ele tomou um remédio X e melhorou. Aí você tem um amigo que é o André, e aí o André conta para ti que está com dor de cabeça. Qual a conclusão que você pode chegar partindo de uma comparação? Se o André tomar o remédio X, ele também vai melhorar. Um outro exemplo de um raciocínio dado por analogia é a questão de filmes. Digamos que você assistiu o filme Guardiões da Galáxia 1 e 2 e você gostou muito desse filme. Eu gostei muito deles. E aí o que eu posso concluir? Que esse ano, no lançamento do Guardiões da Galáxia 3, ele vai ser tão bom quanto os anteriores. O que nós temos? Nós temos uma expectativa, uma esperança, uma probabilidade. Então esse é um tipo de raciocínio dado por analogia, em que nós comparamos situações, nós comparamos cenários e nós chegamos a uma conclusão que é uma probabilidade. Para finalizarmos, vamos lembrar que nós vimos 3 tipos de raciocínio: raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo e analogia. Agora deixa aqui nos comentários um outro tipo de analogia que você costuma fazer no seu dia a dia. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, abraço, até o próximo.